É uma tarde assim muito especial porque eu vim conversar com uma pessoa também muito especial, que é a doutora Ana Luísa Almeida Ferro. Especial é a visita de vocês e de você aqui no meu apartamento. Obrigada, mas as pessoas vão saber por que você é especial. Porque, gente, eu vou entrevistar um intelectual. Uma intelectual, uma pessoa que tem uma bagagem cultural assim fora de série. Promotora de justiça, artista também, porque já vi que pinta, não é? Vagas. Pinta e herdou do pai um dom cultural. Escreve, é poetisa, historiadora, escritora, não é? E ao longo dessa conversa nós vamos falando. Foi uma vida de muito aprendizado e as pessoas têm que saber o que Ana Luísa tem para contar. Para mim vai ser um grande prazer, né? Eu acho que nós vamos fazer uma grande navegação hoje. Isso. Primeiro vamos falar sobre o seu pai, Dr. Wilson. Pois não. Que era historiador. Conta um pouquinho. Meu pai era professor aposentado da UFMA, né? Ele foi chefe de departamento, foi coordenador de curso, diretor de faculdade. Então a grande paixão dele era a história. E ele era um grande defensor da França equinocial, da atribuição, da autoria da fundação da cidade aos franceses, né? E ele tem essa biblioteca maravilhosa, que eu cresci com essa biblioteca. Nós vamos mostrar aqui, porque vale a pena. E ele tinha livros raros, inclusive, de história, né? E, claro, a partir da minha profissão, eu também fui acrescentando a essa biblioteca com livros de letras, né? De literatura, mas ele já tinha muitos, né? Eu apenas acrescentei mais alguns. E de direito, que já é a minha profissão, eu sou promotora. E meu pai também, além de professor, ele era também escritor. Ele escreveu 2 livros de contos para a juventude, né? Deixou o terceiro inédito antes de partir. Que ele partiu há 2 anos. Há 2 anos, ele faleceu em 2014. Ele deixou um livro inédito que eu ainda farei publicar, né? Mais adiante. Deixou um livro infantil, histórias infantis. Que beleza. Deixou um livro sobre aspectos de São Luís, da história de São Luís, que é Espelhos de São Luís, né? Ele mesmo tirou as fotos para a capa do livro, né? O papai era muito talentoso. Ele fazia, por exemplo, tapeçaria. Que a gente viu, né? Nós vamos mostrar aqui a tapeçaria do seu pai. A tapeçaria dele. Então, meu pai tem, claro, minha mãe também, mas nessa parte da literatura, da história, meu pai tem uma influência direta na minha vida, porque ele sempre me incentivou a ler. Né? O papai sempre colocou clássicos, ele me colocava à minha disposição os romances de cavalaria, livros clássicos da literatura inglesa, da literatura francesa, né? Eu cresci com Robin Hood, com Ivan nesse meio, Carlos Magno e seus cavaleiros, os 3 mosquiteiros, né? Quando que eu ia pensar que porque nos 3 mosquiteiros, a gente quando assiste aqui em São Luís, a gente não nota que o menino, o rei, é justamente o Luís que dará a origem à nossa cidade. Né? O nome Luís vem de Luís XIII, que é justamente o rei menino que aparece no filme dos três mosquiteiros, da história. Exato, não é? Na história. Meu pai realmente teve uma grande influência. Quando a gente viajava, né, nós viajamos para vários países do mundo, não só a Europa, mas fomos à Ásia também, um país da África, né, o Egito. Ele trazia uma lembrança de cada país, né, para que ele se recordasse. Tem uma bela coleção, não é? Isso, também. Com certeza. Ele fazia coleção de tudo. Viagens. Né? Ele fazia coleção de tudo. Bandeiras, por exemplo, aqui vocês podem Muitas ver também bandeiras de todos os países do mundo. E quando ele sabia que um país novo havia sido criado, né, a gente ia lá em Savannah, era uma cidade americana, e que é citada, por exemplo, no E o Vento Levou. Né? Também, não é? Isso, E o Vento Levou. E lá a gente ia e adquiria a bandeira que estava faltando. Né? Que é essa magnífica coleção. Isso, essa coleção aí. E ele mesmo organizava os álbuns, né? Vocês podem tudo muito bem organizado, muito não é? Muito bem organizado. E é isso, ele, por exemplo, um dos meus livros
maior projeção, que é o 1612, foi justamente, nasceu de uma ideia dele de que eu escrevesse sobre a França equinocial. É claro que eu já era apaixonada pelo tema, mas eu não tinha ideia da riqueza que é a história de São Luís. E papai achava que faltava, havia uma lacuna na nossa bibliografia, né? E eu resolvi abraçar a causa e realmente o livro, ele fez, inclusive, tem o prefácio do Vasco Marins, né? Tem também outro prefácio do Luciano Provençal, mas a apresentação é do meu pai. É do seu pai, com muito orgulho. Isso, mas eu tenho uma curiosidade de saber o que veio primeiro. Foi o gosto pelo livro, pela história, pela poesia? Começou escrevendo? Como foi? O que veio primeiro? Escrever, mas não havia uma destinação. Tem que ser poesia, ou podia ser prosa ou poesia. Sim. Eu me lembro que eu ganhei, quando eu fazia o terceiro ano no Santa Teresa, eu fui aluna do Santa Teresa com muita honra, né, no colégio. Ex-aluna Santa Teresa. Isso, eu ganhei um concurso internacional epistolar, que seria uma carta para um jovem do ano 2000. Sim. Claro que isso estava longe, né, na época. E depois, quando o papai foi fazer um curso no Rio de Janeiro, não, o meu terceiro ano não, isso foi o meu segundo ano aqui. O meu terceiro ano foi feito no Rio de Janeiro, quando o papai teve que se mudar. E aí a família foi toda, a nossa família é pequena, somos apenas nós três, né? Eu, mamãe e ele. Né? Eu não tenho irmãos, eu sou filha única. E eu ganhei um outro concurso, lá foi um concurso de redação, no Rio de Janeiro. Concurso Jovem Embaixador, promovido pelo Globo, né? Pelo Colégio Princesa Isabel, né? E outras instituições. Então isso foi me despertando. Lá também, no colégio, houve um concurso de poesias. Aí eu comecei a escrever, mas eu já tinha algumas que eu havia feito aqui em São Luís. Mas era algo mesmo assim, eventual. Não havia não era sistemático. Começou muito jovem. Então, eu comecei agora para publicar, aí demorou. Aí realmente para publicar foi papai que, quando eu fui fazer o mestrado e o doutorado em Ciências Penais em Belo Horizonte, papai me propôs de nós publicarmos um livro de poesias da família. Quer dizer, poesias dele, minhas e de um tio meu que também escrevia. Então foi aí a primeira vez que eu reuni aqueles textos esparsos, né, aquelas poesias que eu havia feito. Isso foi em 2002. Então é relativamente recente a publicação dos meus textos. Sim. Agora, eu já escrevia antes. O meu primeiro livro jurídico, O Tribunal de Nuremberg, ele nasceu de uma monografia, foi a minha monografia de conclusão do curso de Direito na UFMA. Infelizmente, aqui, nós temos essa dificuldade aqui no Maranhão, de publicação dos textos. Né? Então eu guardei esse texto. Quando eu fui para Minas, eu mostrei para uma editora que se interessou pelo tema, né? O Tribunal de Nuremberg é um tema universal. E aí foi o meu primeiro livro publicado. Né? Também em 2002. Mas vamos voltar aos 1612. Pois não. Nós temos os dois livros, né? Muito bonitos, muito bem editados, com as capas bonitas, mas diferentes entre si. Sim. Tem uma capa amarela e outra capa azul. Por que essa diferença, esses livros? Porque justamente são edições diferentes. Em que sentido? Né? O de capa amarela, que é o de capa dura, é a versão nacional, é a edição nacional. Foi editado pela Juruá de Curitiba. Né? O de capa azul, de brochura, né? Ele tem ISBN português, ele foi editado em Lisboa. Sim. Então ele é um livro para o mercado europeu. Tanto que ele não é vendido aqui, o azul não é vendido. Sim. Eu tenho exemplares, tal, a pessoa pode ter, que teve acesso de alguma forma, mas ele não é vendido em livrarias, ele não está nos sites brasileiros. Né? O azul, esse é vendido apenas na Europa.
E o amarelo, né, de capa que capa tem dura, o nome é o dos nacional. papagaios amarelos, Isso, né? tem essa outra diferença muito bem observada por você. Nós achamos melhor, né, eu como um acordo com a editora, que o azul teria o título, o subtítulo Sim. franceses, né, 1612, os franceses da Ilha do Maranhão. Sim. E a Fundação de São Luís. E o nacional, né, o de capa amarela, seria os papagaios amarelos, que era o termo pelo qual... que a gente conhece, né? Isso, e pelo mas qual os franceses não conhecem. Exato, na Europa ficaria mais difícil essa verdade, identificação. isso. Então lá nós fomos diretos, né? Os franceses. E aqui, os papagaios amarelos ficou mais romântico, né? Mas olha, vocês precisam ver a quantidade de livros editados por Ana Luísa. Temos vários, acho que tem mais de 14 títulos, né? Muitos livros de poesia, muita coisa também da área jurídica. Isso. E muito seminário, já ganhou muito prêmio, né? Aquele prêmio de poesia do seu livro, Quando? Que a gente não sabe, se pergunta quando ou quando. Eu quero a explicação disso também. O livro Quando, ele nasceu de, digamos assim, questionamentos existenciais, né? A passagem do tempo que ela ocasiona, né, nas nossas vidas, a noção da solidão, os nossos relacionamentos, não é? Os nossos sonhos que têm um limite temporal. Quando nós vamos realizá-los, né? Quando eu vou fazer isso, né? Então, quando ele provoca, ele instiga. Então, por isso eu pensei nesse título e fui muito abençoada. Esse livro foi premiado na Itália, né? Inclusive ali está a placa. A placa que você recebeu. Que eu recebi. Ele ganhou na categoria Libro Edito em Português. E Ana Luísa, onde tem esses livros? Se as pessoas quiserem adquirir esses livros, onde vão encontrar? Bom, para a turma jovem que gosta da internet, né, tanto no site da minha última editora, né, que é a Juruá, como também em sites genéricos, como a Livraria Cultura, tem meus livros, a Saraiva, Submarino tem alguns, não tem todos, mas tem alguns. Sim. E aqui em São Luís, eles são vendidos especificamente, eles são vendidos pela Livraria do Advogado, lá no Fórum e no Tropical Shopping. E a Livraria Vozes, que fica na Rua da Paz. Tem também a Tênis, também no Tropical Shopping, né? Então tem três... tem bastante lugares, né? Isso, são três livrarias aqui. Ótimo. Mas nós vamos tocar no ponto agora, porque a gente sabe que você recebeu muito prêmio, muita comenda, muita placa, muita coisa, né? Muita homenagem. Muita homenagem. Mas qual foi a mais importante? E se foi ela que te levou para o programa do Jô, porque a gente sabe que você já foi convidada ao programa do Jô, já deu uma entrevista lá. Tem até a caneca do Jô? Tenho E até eu a tenho caneca. curiosidade de saber o que ele põe naquela caneca. Água. Vou revelar agora. Água mesmo? Água. As pessoas nunca imaginam que seja só água. Água. Todo Pelo mundo é menos curioso. No seu. No meu, no dele você não pode assegurar, né? No meu estava, no meu copo lá era água. Na minha caneca era água. Sim. Então aconteceu esse convite, como foi? Sim, foram obras diferentes. Sim. O convite para o Jô Soares foi da minha tese de doutorado. Que foi na verdade, que foi o livro, não é? Foi o livro que me deu mais trabalho, porque foi minha tese, né, para apresentar, para conseguir o título de doutora na Universidade Federal de Minas Gerais. E esse livro eu eu pesquisei no direito americano, 4 códigos estaduais, Califórnia, Nova York, Iowa e Pensilvânia, o Código Criminal Federal americano, direito português, direito espanhol, Código de Processo e o Código Penal, o Código italiano, também o de processo e o Código Penal, o Código alemão também foi utilizado. E na América Latina eu pesquisei no direito chileno, argentino e cubano. Nossa, todas muito as amplo. partes de tradução, porque eu pesquisei no original. Sim. Pesquisei.
foram feitas por mim. Eu tenho formação, antes de fazer direito, eu fiz letras, então eu fui professora de inglês, né? Também estudei francês, fiz até tenho o diploma do Nancy, né? E estudei também, aí já, claro, já um conhecimento menor, tenho algum conhecimento de espanhol, italiano e alemão, que foi o suficiente para lidar com esse livro. Ajudou bastante. E aí eu pesquisei também as organizações criminosas do mundo, por exemplo, do Brasil, eu pesquisei o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital de São Paulo, terceiro comando e Amigos dos Amigos também do Rio de Janeiro. Da Itália eu pesquisei 4 organizações criminosas, a máfia, a tradicional máfia, que aliás foi o tema da entrevista no Jô. E a máfia siciliana, a Camorra, né, a Ndrangheta e a Sacra Corona Unida. Também falei da Yakuza, falei da tríade chinesas, da máfia americana. Nossa, né? No Brasil falei eu me apaixonei pelo tema. Quando você se apaixona, você se aprofunda. Você se aprofunda mesmo. Isso. Vai fundo. Então realmente esse livro, ele não, digamos assim, eu não tive uma premiação específica para ele, sim, mas ele me trouxe ele me abriu as portas. Sim. Aí eu passei a dar palestras pelo Brasil, já dei palestras na USP, já dei palestras no Rio de Janeiro, pelo Brasil, em várias cidades brasileiras, né? Agora, os mais premiados, o meu livro mais premiado, no caso, é o 1612. Sim. Versão brasileira, né, de capa amarela, do Papagaios Amarelos. Porque ele ganhou a menção honrosa do prêmio Pedro Calmon, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu fui ao Rio de Janeiro para receber essa distinção. E a grande surpresa, você me perguntou qual que me surpreendeu mais. Sim. Realmente, você ganhar um prêmio do Pen Clube do Brasil, Prêmio Literário Nacional do Pen Clube do Brasil, que já foi conquistado por Ferreira Goulart, Guimarães Rosa, Josué Montello, Carlos Drummond de Andrade, Orígenes Lessa. Quer dizer, eu realmente fiquei surpresa, mas feliz, muito feliz. E, claro, não vou dizer também que a minha primeira premiação internacional não me surpreendeu. No caso, Quando, né, que você mencionou, que foi premiado na Itália, também me surpreendeu. Mas confesso que aquela premiação do coração foi a do Pen Clube, né, por reconhecer a história da nossa cidade. Isso realmente não tem preço. A gente imagina, eu tenho ainda tanto assunto para conversar com você. Sei que você é membro da Academia Maranhense de Letras Jurídica, não é? Isso. E do Instituto Histórico Geográfico. É tanta coisa, gente, eu não sei como é que ela se divide. E eu precisava aqui de muito tempo para conversar com você, porque é uma joia mesmo, lapidada, que a gente tem. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aqui a Ieda Falcão, né, por essa tarde maravilhosa, né, por me dar essa oportunidade de falar do meu pai, né, que é tão importante na minha vida, da minha família, da minha mãe, dos meus livros, porque o livro ele só tem sentido quando ele atinge o leitor. Com certeza. Quando você está escrevendo, é só a primeira parte, mas ele só se torna um livro quando ele é lido. Isso. Não é? E eu queria dizer também que nós, aqui em São Luís, nós temos muitos autores de capacidade. Nós temos todas as condições de voltar a brilhar como Atenas brasileira. São Luís pode estar, talvez, um pouco esquecida comparando com outros períodos da sua história, mas é só um sono provisório, porque vai despertar, os talentos estão aí, nós temos muitos escritores bons, falta que se olhe, se dê atenção para esse talento natural do maranhense, que é escrever e escrever bem. E esses jovens também precisam ser incentivados, né? Tem que ter alguma para estimular, com certeza, com certeza. Pois olha, vou terminar aqui dizendo, eu conversei aqui com a intelectual Ana Luísa
Almeida Ferro, foi um prazer Oh, muito grande conversar prazer com foi você. todo meu. E eu Muito usei o obrigada. plágio do João. Foi um prazer. Um prazer também.